Bom, a seguir, nesta terceira aula, temos função sobrejetiva. Vamos analisar sobre função sobrejetiva, ok? O que seria uma função sobrejetiva? Já combinamos na aula anterior que era uma das classificações daquele conjunto de funções. Falamos de função injetiva, agora vamos falar da sobrejetiva, depois vamos falar de função bijetiva. Essa função é sobrejetiva, ou por outra, é uma função sobrejetiva se o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Senhores, eu estive a explicar na introdução em relação a uma situação idêntica à função sobrejetiva. Repito, uma função é sobrejetiva se o contradomínio coincide com o conjunto de chegada. Não basta haver correspondências. Deve haver correspondência sim, mas também deve haver coincidência de contradomínio com elementos do conjunto de chegada. Vamos lá analisar esta primeira correspondência. Estamos a analisar sobre funções sobrejetivas. Temos 1, 2, 3 elementos do conjunto de chegada. São os nossos objetos. O nosso domínio, ok? Depois, conjunto B, 5, 6, 7, não é? Tudo isto classificamos como sendo função H. Elemento 1 está correspondendo para o elemento 5, elemento 2 para o elemento 6, elemento 3 para o elemento 7. Vejam que todos os elementos do conjunto de chegada ou de partida correspondem a pelo menos um elemento do conjunto de chegada, ok? Não há partilha de nenhum elemento e não existe aqui ou não temos aqui nenhum elemento do conjunto de chegada sem correspondência com o elemento do conjunto de partida. Quer dizer, todos os elementos do conjunto de chegada, pelo menos, estão correspondidos com cada elemento do conjunto de partida. Então, quando existe esta coincidência, deixa-me aqui explicar com um pouco mais de detalhe. Senhores, 5, 6 e 7, numa primeira fase, antes de qualquer correspondência, chamamos estes senhores como sendo elementos de conjunto de chegada. 5, 6 e 7, antes de qualquer correspondência, denominamos esses números como sendo conjunto de elementos de chegada. A partir do momento que nós fazemos as correspondências com elementos do conjunto de partida, se cada elemento do conjunto de chegada estiver correspondido com pelo menos um elemento do conjunto de partida, esses elementos deixam de se comportar como sendo elemento do conjunto de chegada, passam a se comportar como sendo contradomínio. Estamos juntos? Ok? Se cada elemento do conjunto de chegada se fizerem corresponder com pelo menos um elemento do conjunto de partida, esses elementos do conjunto de chegada também podemos chamá-los como sendo nosso contradomínio. Será contradomínio se cada elemento, não é, do conjunto de chegada fazer-se corresponder com pelo menos um elemento do conjunto de partida. Então, se haver essa coincidência, se os elementos do conjunto de chegada coincidirem com o nosso contradomínio, que significa que cada elemento está correspondido com pelo menos um elemento do conjunto de partida, então denominamos esta correspondência como sendo uma correspondência de uma função sobrejetiva. Significa, não podemos de jeito nenhum termos uma correspondência ou por outra, uma situação em que temos um elemento do conjunto de chegada sem correspondência com o elemento do conjunto de partida. Ok? Vamos analisar esta segunda correspondência. Vejam só. No conjunto de partida temos 1, 2, 3. No conjunto de chegada temos 4, 5, 7 e 6. Até agora são elementos do conjunto de chegada. Ainda não classificamos como sendo contradomínio. Para que seja um contradomínio, devemos fazer a correspondência. Vamos pegar 1 está a corresponder com 4, 2 está a corresponder com 5 e 3 está a corresponder com o 6.
Minhas senhoras, meus senhores, estes números que se fizeram corresponder com o conjunto de partida é que nós chamamos de contradomínio. 4, 5, 7 e 6 são elementos do conjunto de chegada. 4, 5 e 6 é o nosso contradomínio. Ok? Se o nosso contradomínio não coincidir com o conjunto de elementos de chegada, então esta correspondência deixa de ser uma correspondência da função sobrejetiva, não? Então nós temos o contradomínio nessa descrição, temos contradomínio 4, 5 e 6, elementos do conjunto de chegada temos 4, 5, 7 e 6. Então, não há coincidência aqui. Aqui temos 4, 5, depois 6. Aqui temos 4, 5, 7 e 6. Não há correspondência. Então, não havendo essa correspondência, classificamos essa relação como não sendo de uma função sobrejetiva. É uma relação da função sobrejetiva quando cada elemento do conjunto de partida corresponde a pelo menos um elemento do conjunto de chegada. E que esse elemento do conjunto de chegada coincida com o contradomínio. Ok? Temos aqui elemento do conjunto de partida, 1, 2, 3... elemento do conjunto de chegada 5, 6, 7 e contradomínio 5, 6, 7. Então, há coincidência de elementos do conjunto de chegada com o contradomínio. Então, havendo esta coincidência, classificamos isto como sendo uma função sobrejetiva. De seguida, vamos analisar logo a função bijetiva. Quando é que é uma função bijetiva? É uma função bijetiva, não é? Quando esta mesma função é injetiva e sobrejetiva. Então, é mais fácil analisar a função bijetiva. Já temos quando é injetiva e sobrejetiva. A partir do momento que esta função satisfazer as condições da injetividade, satisfazer as condições da sobrejetividade, então